Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Madeira que Gira. Eu sou Tomás Brasil e hoje nós vamos continuar falando sobre acabamento, mais especificamente na aplicação de produtos de proteção na madeira. No nosso caso, a seladora nitrocelulose com cera. Como o nome já diz, a função da seladora é selar, ou seja, fechar os poros da madeira. Com isso, a superfície fica mais uniforme e o acabamento melhor como um todo. Além disso, a seladora ajuda a proteger a madeira, formando uma barreira, impedindo que ela absorva mais umidade ou troque umidade com o ambiente. Existem alguns tipos diferentes de seladoras e as mais comuns são a de base nitrocelulose e a de base água. Hoje a nossa conversa é sobre a base nitrocelulose. Existem vários fabricantes de seladora no mercado e todos os produtos funcionam de forma muito similar. Eu tenho, claro, as minhas preferências, mas isso é em função do meu processo de aplicação. Isso não quer dizer que as coisas que eu falar aqui hoje não possam ser aplicadas com os produtos que vocês já usam. Certamente vocês vão poder fazer esses testes e ver se isso que eu estou dizendo também funciona com os produtos que vocês estão usando. Não tem a menor necessidade de sair por aí e trocar o produto que você já está acostumado a usar por aqueles que eu uso. Antes de continuar, um lembretezinho de segurança. A seladora nitrocelulose é um produto químico e ela geralmente vem concentrada sendo necessário diluir com um solvente que é indicado pelo fabricante. Como todo material químico, deve ser manuseado com cuidado. Seladoras e solventes podem ter um odor muito forte, que causam tontura e até intoxicação. Então é recomendado que você use o produto num ambiente amplo ou bem arejado e, se necessário, use uma máscara adequada. Eu gosto da seladora com uma diluição de 1 para 1. Com ela bem líquida, a gente consegue ver aqui pelo saco de ó, que ela está realmente bem líquida no pote. Dá até para ver aqui assim, ó, correndo bem, né? Eu acho que assim é mais fácil de aplicar e ela entra mais na madeira. Todo fabricante tem uma orientação de diluição e vocês devem consultar a diluição na lata, na embalagem da sua seladora. Façam seus testes e vejam aí o que fica melhor no processo que vocês estão acostumados a fazer. Mas então, como é que a gente faz essa aplicação da seladora? Eu vou aplicar a seladora nesse pedaço de cedro. Quem vem acompanhando os vídeos dessa série sobre acabamento já viu como a superfície foi preparada. Se você ainda não viu os outros vídeos sobre a preparação da madeira, você pode dar uma olhada nesse link aqui em cima e assistir os vídeos que começaram nessa série. Essa nossa madeira ela já passou por todas as etapas de preparação. Ela teve o melhor corte da superfície, a superfície foi lixada para que ela ficasse totalmente uniforme e depois a superfície foi polida para que ela já tenha um próprio brilho natural antes da gente entrar com qualquer produto sobre a madeira. E agora então a gente aplica a seladora. Eu gosto de aplicar a seladora com um pincel macio. Vocês podem ver que a seladora está bem líquida, né? E eu gosto disso porque eu acho que ela penetra bem na madeira. No caso de uma superfície com muitos detalhes, né, se a gente tivesse aqui uma superfície toda cheia de vincos e curvas e etc., as cerdas desse pincel iam entrar em todos os cantinhos ali, alcançar lá dentro, e não precisaria ficar empurrando muito para poder alcançar. Se vocês têm o costume de usar estopa ou bonecas assim de pano, não tem problema. Funciona da mesma forma, são apenas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Sempre que eu estou aplicando a seladora, a gente sempre dá uma agitadinha assim para ver se ela fica bem uniforme, né? Tira o excesso
não precisa encharcar a madeira. E aí sempre que eu estou aplicando, eu tento fazer isso seguindo a direção da fibra, né? Aqui no caso a fibra está paralela ao barramento e a gente vai aplicando a seladora nesse sentido. Tem horas que não dá para fazer isso, né? Porque os detalhes impedem que o pincel tenha uma progressão, mas sempre que possível eu prefiro fazer nessa direção. Outra coisa é que quando a gente tem uma superfície maior, é mais indicado que a gente faça ela em partes, né? Ou em faixas, assim, em áreas determinadas. Essa aplicação ao longo da fibra, ela tem uma explicação que vem da marcenaria tradicional. Quando a superfície a ser tratada ela é muito grande, fazer essa aplicação em áreas menores, seguindo a fibra, diminui a chance de ficarem marcas ou manchas, né, por causa da secagem da seladora. Como a fibra está ao comprido e a junção da aplicação também fica ao comprido, né, você diminui aí a chance de aparecer alguma marca por causa dessa sobreposição da seladora. E se ficar alguma marca, ela pode ficar escondida dentro do próprio desenho da madeira, junto do próprio veio. E aí fica como se fosse uma camuflagem. Uma coisa que vocês vão notar é que a cor da madeira mudou quando eu apliquei a seladora. Isso é normal e acontece com todas as madeiras quando recebem qualquer produto na superfície. Não importa se é seladora, verniz, óleo, cera, sempre vai dar uma diferença da madeira sem produto para a superfície da madeira com produto. E sempre que eu aplico a seladora em uma parte da peça, eu tiro o excesso com um pedaço de papel toalha. Isso é importante para uniformizar a camada de seladora e evitar que apareçam aquelas pelotinhas, aqueles grumuzinhos. Então é só esfregar bem o papel na superfície para tirar qualquer excesso que tenha ficado. Além disso, tirar esse excesso de seladora também ajuda na secagem, reduzindo muito, quase que instantaneamente, a questão da superfície pronta para aplicação de outras coisas, ou contato ou toque, né? Então é só esfregar com vontade, tirar todo o excesso de pelotinha que ficar, e aí a madeira vai estar pronta. E esse é, aliás, um dos motivos de eu deixar a seladora bem diluída. Assim ela penetra melhor na madeira e eu não tenho que ficar lixando depois para tirar esse excesso que ficou na superfície e gerou essas pelotinhas, esse grumo que às vezes dá. Outra coisa que é importante falar é que dependendo do estado da madeira, ou mesmo se a peça tem colagem de madeiras diferentes, ou até se ela tem cerne alburno, que tem densidades diferentes, a absorção da seladora pela superfície vai ser diferente nessas partes. As madeiras ou partes mais porosas ou de topo, elas vão absorver mais seladoras, vão chupar mais, né, o material. E aí vai dar diferença na superfície. Se der uma diferença no toque, você vai ter que aplicar mais um pouco naquela área, porque a madeira chupou tanto a seladora que não ficou muito aqui na superfície. Se a diferença for só na cor, aí não tem muito o que a gente fazer, porque pode ser simplesmente uma mancha ou alguma coisa da madeira ali, é algo mais natural e aí a gente não tem muito recurso. A gente até poderia tentar lixar um pouquinho, mas aí vai ter que aplicar a seladora de novo
e, na verdade, aquela mancha que seria algo natural da madeira não vai sair. E uma vez que a seladora foi aplicada em toda a peça e o excesso foi retirado e a superfície está uniforme, a gente pode passar de novo a mantinha abrasiva, bem de leve, só para tirar qualquer excesso ou grumo que tenha ficado e também para dar um polimento a mais nessa superfície que recebeu o produto. Olha só, bem de leve mesmo, só para fazer esse lixamento fino, que ela é uma manta abrasiva, afinal de contas, então ela vai fazer um lixamento fino, mas ela também vai começar a puxar o brilho da superfície. E esse brilho é simplesmente um polimentozinho que a gente está fazendo ali, é só fricção, né? Vou passar até um pouquinho mais do lado de cá para tirar um pouco o pó. E aí a gente já vê que aparece um pouco mais de brilho na superfície só por causa dessa fricção. Para finalizar, então, eu vou aplicar a cera. E eu vou aplicar a cera só nesse último pedaço aqui, que é para vocês poderem ver a diferença, né, da parte que vai receber a cera para a parte que recebeu só a seladora que foi polida. E também, claro, aqui a parte que ficou sem a seladora. Aqui eu estou usando uma cera de piso em pasta, que é bem fácil de achar para comprar, muito prática. Não tem que ficar derretendo ela, apesar de com o frio ela ficar um pouco mais durinha assim, mas ela não precisa ficar derretendo o tempo todo e ela dá uma boa proteção e brilho. Essa aqui ela é a base de carnaúba com alguns outros produtos, né? E eu aplico com um pedaço de pano, né, com o torno desligado na peça toda ou na área que vai ser destinada, né? É só ir aplicando, fazendo com que a cera entre bem na superfície. Para que a gente possa fazer o polimento posterior. E aí, para finalizar o polimento, eu posso, agora sim, com o torno ligado, usar o próprio pano para fazer com que o brilho apareça. Ou então a gente pode usar também um pincel de cerdas bem macias, um pincel largo, né? Aqui uma tricha de pintura. No caso, eu gosto muito de usar esses pincéis porque quando a gente tem um objeto que tem um contorno bem trabalhado, bem cheio de detalhes, as cerdas do pincel elas vão entrar lá dentro do detalhe e vai ajudar a fazer esse polimento sem esforço nenhum, né? E quando é algo que tem um tamanho bem pequeno, a gente pode usar um pincel de barba para fazer isso. Eu uso muito pincel de barba, inclusive, quando estou fazendo por dentro de objetos, por exemplo, uma tigela, que é mais fácil a gente trabalhar com o pincel de barba do que esse pincel muito largo. Pincel de barba a gente consegue fazer o contorno interno sem problema nenhum. E aí, uma vez que a gente deixou o pincel correr sobre a madeira e fez realmente aparecer o brilho, vocês podem até ver, né, como está já bem mais brilhante a superfície. Aí o acabamento da superfície está pronto. E aqui, como eu deixei a superfície em etapas diferentes, né, vocês podem ver bem como é a diferença, né, superfície sem seladora, superfície só com a seladora com polimento e aqui a superfície com a cera. Como vocês viram,
O processo de acabamento com selador e cera é muito simples, não tem realmente nenhum mistério. E esse processo é o que eu uso em 90% da produção de peças aqui da minha oficina. E vocês? O processo que vocês usam para selador e cera é muito diferente desse que eu mostrei aqui? Deixem seus comentários aqui embaixo e a gente vai conversando sobre esse assunto com maior profundidade. Aproveitem para se inscrever no canal e a gente continua conversando no próximo vídeo na semana que vem. Bons giros para todos!